licença. Verificação de quórum. Imagina. Vereador Paulo Eustáquio, por favor. Antes de começarmos a ordem do dia, vamos proceder ao sorteio da tribuna. Joaquim. Regina Sioff. Paulo Tadeu. Flávio Henrique. José Maria. Tiago Cavelanho. Rogério Carrillo. Luiz Carlos. Paulo Eustáquio. Marcos Tadeu. Antônio Carlos Pereira. Ordem do dia. Seu último. Ordem do dia, senhor secretário. Processados inscritos em segunda discussão. 79 de 2015. Projeto de lei complementar substitutivo que cria no âmbito da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas o plano de empregos, carreiras e salários dos servidores auxiliares administrativos e altera a Lei Complementar 68 de 2006, que altera e consolida a Lei Complementar número 25, de 17 de junho de 2002, que dispõe sobre o plano de carreiras e salários dos servidores seletistas da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências. Autoria do Executivo, pareceres, Comissão de Justiça e Comissão de Finanças favorável, com emenda em segunda discussão, Comissão de Administração pela rejeição. Já foi aprovado em primeira discussão. Como apresentou uma emenda, o projeto vai para a terceira discussão. Ok? Então, vamos para a emenda modificativa ao artigo 38. Emenda modificativa ao artigo 38. Atendida a legislação eleitoral, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, é somente para registrar que não irei votar favorável, porque o processado como um todo ainda está dentro de uma condição inconstitucional e ilegal. Então, não seria uma emenda dessa que justificaria mesmo, porque eu apresentei várias emendas à nossa assessoria e, no fim, acabou se determinando que nós esbarrávamos de novo na inconstitucionalidade do processo. Muito obrigada. Em votação, a emenda. A emenda aprovada por 10 contra 3 votos.
favor. Nós vamos colocar em discussão, em segunda discussão, o projeto de lei substitutivo, lei complementar substitutivo, que cria no âmbito da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas o plano de empregos, carreiras e salários dos servidores auxiliares administrativos, altera a lei complementar número 68 de 2006, que altera e consolida a lei complementar número 25 de 17 de junho de 2002, que dispõe sobre o plano de carreiras e salários dos servidores seletistas da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências. Antes de colocar em discussão, a título de informação, já tive a oportunidade de dizer aqui, será encaminhado para esta casa um projeto para contemplar também a autarquia municipal de ensino. Foi comprometido oficialmente pelo seu prefeito municipal, e isso fará parte da resenha na próxima, não, já passou, fará parte da resenha na próxima semana. Em discussão, o processado, com a palavra o vereador pastor Valdir Sementilli. Senhora Presidente, secretário, vereadores, público presente, na sessão passada eu votei contra e hoje, devido a essa emenda, devido ao comprometimento que nós vimos a respeito de que outros servidores também depois vão ser contemplados, o meu voto é favorável ao projeto, não querendo também prejudicar nenhum dos servidores. Quando eu votei contra, não foi contra os servidores, apenas para poder ter esse período da gente raciocinar, que é um espaço que a gente tem aqui para poder fazer. Mas estou declarando o meu voto favorável. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhora Presidente, foi até interessante ter suspenso o intervalo para que a gente possa decidir. Na semana passada, o nosso posicionamento na Comissão de Administração Pública, o parecer do relator, vereador Paulo Eustáquio, parecer contrário. Conversando com alguns colegas aqui, eu tomei a decisão de votar favorável para não travar a discussão, porque acredito que naquele momento, se a gente fosse, não quero prejudicar ninguém, também não quero me prejudicar, e no momento nós votamos favorável. Até conversei bastante aqui com o companheiro Tiago Cavelanho, mas eu entendo, senhora presidente, que na verdade esse processado ele deveria ter sido retirado de pauta hoje. Eu acho que o bom senso, na minha modesta opinião, ele deveria ser retirado, abrir uma nova rodada de negociações com outros servidores que vão ser incluídos no outro processado, tornar a situação mais clara. Eu, sinceramente, estou numa situação aqui de votar contra, que vai ser o meu voto, não contra servidor nenhum, pelo amor de Deus, jamais. Mas eu tenho recebido manifestações de outros servidores, assim como vários vereadores também. Poderá haver até ações na Justiça contra a Câmara e contra os vereadores que votarem favoráveis. Então, eu quero deixar bem claro aqui, eu tenho certeza que o meu voto ou de outro colega que possa votar contra aqui não vai atrapalhar o processado. E na semana passada, o meu voto favorável foi nesse sentido. Mas eu entendo, pela experiência e pelos pareceres das nossas assessorias, que esse processado deveria estar sendo retirado hoje pelo Executivo e transformado num outro processado que desse a todos nós condições de votar favoravelmente. Então, para mim, se o processado for aprovado, não tenho nada a me opor, apenas que o meu voto, com a minha consciência e no parecer do relator e da Comissão de Administração Pública, é contrário. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o próximo vereador, eu gostaria de esclarecer que nós estamos estritamente dentro do regimento. O Executivo, assim como os vereadores, podem retirar a qualquer momento mensagens, requerimentos. Portanto, se o substitutivo que foi encaminhado por esta casa
foi hoje solicitada a retirada pelo autor. Então, nós estamos estritamente dentro da legalidade, da constitucionalidade e dentro dos parâmetros regimentais. Só para ficar claro, para que não paire dúvida que nós estejamos burlando qualquer tipo de legalidade nesta casa, que nós primamos por ela sempre, que é nosso dever. Continue a discussão. Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, realmente baseado no requerimento, aliás, na explicação pessoal minha da semana passada, eu havia falado que foi um compromisso do senhor prefeito dessa casa, que eu votaria favorável. E, apesar do meu parecer, e assinado pelos demais vereadores, pela Zezé, eu ainda vou esperar. Hoje eu vou votar contrário, devido que não foi cumprido o que foi a mim prometido. Está certo? Eu vou votar contrário, até não contrariando o meu parecer, assinado pelos demais vereadores. Eu vou montar a minha postura, e assim que chegar esse projeto substitutivo, nós vamos analisar com muita tranquilidade e ver o que podemos fazer. Jamais qualquer comissão não vai, como bem disse o ilustre vereador Antônio Carlos Pereira, prejudicar funcionários. Mas nós temos que votar a legalidade, nada de inconstitucionalidade. Correto, senhora presidente? E de forma que eu vou esperar, eu peço, está vendo aos meus que assinaram comigo, que o vereador, não somente ele, o relator, mas também tem um compromisso com os demais vereadores. E, portanto, eu vou mandar essa postura e atender o pedido do ilustre Antônio Carlos Pereira, dos demais membros, porque nós não podemos votar e não foi cumprido o que foi a mim prometido. Não. Obrigado. Continuo a título de esclarecimento. O que foi lido aqui no ofício do senhor prefeito foi que ele irá encaminhar a esta casa, não um substitutivo, ele irá encaminhar um projeto de lei para contemplar aqueles servidores que estiverem dentro das condições legais para serem contemplados. Dentre eles, o AME, que é a Autarquia Municipal de Ensino. Então, não será encaminhado um substitutivo, mas sim um outro projeto. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero para esclarecer, deixar essa situação muito clara. Na sessão passada, foram levantadas aqui três preocupações. Uma com relação à constitucionalidade, que a primeira votação venceu o debate, entendo que seja uma matéria vencida nessa casa, na medida em que a maioria se posicionou favoravelmente ao projeto como um todo, na expectativa de, primeiro, em razão de já termos processados projetos parecidos com esse, com a mesma origem, com a mesma dificuldade de legislação, tendo em vista que o regime prevalente no município de Poços de Caldas é o regime seletista. Então, nós já havíamos votado isso anteriormente, até mesmo na sessão passada. Então, eu entendo que essa primeira dificuldade, a Câmara deu como matéria vencida ao acatar, no macro, a questão do projeto em votação. A segunda preocupação levantada pelos vereadores dizia respeito à questão da legislação eleitoral. Embora eu entenda que não é uma coisa necessária fazer uma emenda desta natureza, porque a ninguém é dado desconhecer a lei, muito mais o prefeito, mas o prefeito não pode ignorar a legislação eleitoral. O que nós fizemos aqui foi uma redundância, porque ele tem obrigação de conhecer a legislação eleitoral, mas se isso dava segurança aos vereadores na votação, foi o primeiro compromisso que eu assumi. Para minha surpresa, nós fizemos as reuniões das comissões na quinta-feira e essa emenda não apareceu. Essa emenda acabou sendo feita depois, já por iniciativa do próprio relator, mas já estava até pronta, porque a assessoria da casa entendeu que aquilo era um compromisso de todos e que devia deixar a emenda pronta. Assim foi feito, essa emenda foi apresentada e nós votamos aqui e aprovamos. O segundo compromisso, então, cumprido. O terceiro compromisso, vereador Paulo Eustáquio, aí que eu gostaria de dizer ao senhor,
não houve descumprimento do terceiro compromisso. O terceiro compromisso foi cumprido rigorosamente. O problema é que a forma que o Executivo escolheu para cumprir o compromisso assinado em plenário foi uma forma equivocada, porque ele mandou um substitutivo para substituir o substitutivo. E aí nós iríamos começar toda essa discussão do zero na próxima segunda-feira, com o seguinte cronograma. Quinta-feira nomearíamos relatores, daí iriam para as comissões, para as assessorias têm praticamente todo esse trabalho já pronto, né, porque não difere muito do projeto original e do substitutivo que nós estamos votando, então certamente ele teria condições de apresentar para nós para outra quinta-feira. Então seria já para o dia 16, as comissões se reuniriam e dariam parecer para fazer a primeira votação na outra terça-feira e votar na outra terça-feira. Então o limite do tempo estava muito perigoso. Se por alguma razão nós não conseguíssemos formalizar, vereador Paulo Eustáquio, nós teríamos o risco de não votar isso antes do dia 2. Então, ao perceber que isso tinha acontecido, eu e outros vereadores aqui, não foi só eu não, muitos vereadores me procuraram e nós conversamos pelos corredores, e todos, eu quero dizer que foram todos que manifestaram preocupação com a escolha do Executivo na forma de cumprir o compromisso. Aí entendeu-se que o correto seria retirar esse segundo substitutivo, para que a gente pudesse fazer a segunda votação hoje e a terceira votação terça-feira que vem, encerrar esse assunto. Agora, paralelamente a isso, corre então a questão daqueles servidores, sobretudo os da autarquia, que não estão contemplados nesse processado. Então, não houve descumprimento. Aquilo que eu assumi aqui em nome do prefeito foi cumprido, mas infelizmente a forma que veio, se nós acatássemos a forma que chegou, nós causaríamos um imenso prejuízo aos servidores. Então foi consenso praticamente dessa casa, né? Alguns tiveram um pouquinho mais de dificuldade de entender o que estava acontecendo, porque era uma confusão mesmo. Foi praticamente consenso de todo mundo acatar esse encaminhamento que fez, no sentido de tirar esse ofício 507, retirar esse ofício 507, para que a gente pudesse votar esse processado. Permite um breve? Uma parte, vereador Tiago Cavelanho. Com muito prazer. Apenas para fazer uma colocação. Infelizmente, não é a primeira vez que o Executivo comete um tropeço desse. No lugar de mandar uma correção, uma emenda, manda um substitutivo. Isso aconteceu de forma quase trágica na doação de áreas no final do ano passado, onde era uma pequena correção a ser feita, manda um substitutivo para que o processo volte toda a estaca zero, e a gente, para variar, tinha prazo para votar até o fim do ano passado. Então, apesar de ter um imenso respeito e até posso dizer uma amizade com o procurador do município, ele precisava ter um contato mais próximo aqui com as assessorias nossas, com os meus vereadores, falar, está combinado assim, então vamos seguir como combinado, porque senão, olha o desconforto que gera aqui, necessitando até de uma explicação aí, que do meu ponto de vista seria desnecessário se ele tivesse feito conforme tínhamos combinado semana passada. Só para despertar atenção nisso. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador Tiago. Eu gostaria de dizer que, felizmente, nós temos um legislativo qualificado para corrigir esses erros, né? Então, e nós estamos aqui como legislativo, inclusive com esse papel de corrigir iniciativas que eventualmente venham com vício de origem, né? Venham com vício de origem e redundância também, tem um vício de origem. Então, é só para esclarecer, vereador Paulo Eustáquio, e aí nesse sentido, eu queria dizer ao senhor que os compromissos que eu assumi na última terça-feira e que condicionavam o voto de muitos dos vereadores que estão aqui, inclusive o seu voto, foram rigorosamente cumpridos, né? Infelizmente, a forma não foi a melhor, mas está aqui na casa, e para reforçar ainda, o prefeito, no seu ofício, que retira esse substitutivo, ele assume o compromisso de estar enviando isto agora já durante essa semana ainda, nos próximos dias, para ser mais preciso.
Vereador professor Flávio? Quase. Professor Flávio. Senhora presidente, eu só queria pontuar também. Vai falar, Joaquim. Em relação ao processado. É um processado que, há um bom tempo, essa categoria vem manifestando a importância e o desejo que pudesse aí ter um desfecho, uma solução para a questão. Concordo com o vereador Paulo Tadeu, não vou parafrasear as suas palavras, mas que houve um certo equívoco por parte do Executivo quando encaminha esse projeto substitutivo. Isso que fique muito claro, que gerou toda essa confusão, porque esse substitutivo, ele automaticamente estaria impedindo que hoje nós votássemos o projeto que foi votado a semana passada, e com isso iniciaríamos a estaca do inicial novamente, onde passaria pelos advogados, passaria pelas comissões, para posteriormente se fazer uma nova discussão no plenário. E o prazo é um prazo curto, acaba dificultando a situação. Como o Executivo aí houve o bom senso e mandou um ofício hoje, retirando o substitutivo que foi protocolado ontem, no final da tarde, na Câmara Municipal, prevaleceu o que foi votado a semana passada. Então, continua a minha posição, sou favorável, por entender, como falei a semana passada, o correto era o quê, pastor Valdir? Era se fazer uma discussão mais ampla em relação à Lei 68 e se permitir que todos os servidores tivessem aí uma grande oportunidade de reenquadramento, de um plano de carreira, que pudesse aí atender o desejo e a angústia de muitos da categoria, inclusive servidores do quadro suplementar. Mas o que nós temos hoje é essa questão, é uma correção específica dos auxiliares o quê? Administrativo e auxiliares administrativos que estão no quadro suplementar. Então, eu não poderia, sem dúvida alguma, deixar de votar em algo que é importante, algo que há muito tempo essa categoria luta, inclusive com o apoio do sindicato, que foi um processo de construção. Então, meu voto é favorável por entender aí que é um momento único para resolver ou avançar. Haverá problemas pela frente aí, mas possa se avançar em relação aos auxiliares administrativos, como eu falei a semana passada, que tem um papel muito importante dentro da prefeitura, que eles aí no dia a dia é uma das frentes do dia a dia, que tem um contato com a população, que tem um papel muito importante, e como todo servidor precisa ser valorizado, também aí nesse momento o auxiliar administrativo está tendo a sua valorização, então meu voto é favorável. Peço bem ao vereador Joaquim, que havia pedido a palavra antes do vereador professor Flávio. Não tem problema. Desculpa, vereador Joaquim. Com a palavra, vereador Joaquim. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Eu me sinto muito à vontade em votar favorável, porque foi um dos processados nesses 7 anos e meio de Câmara que eu mais discuti. E quero aqui agradecer a nossas assessorias jurídica, técnica jurídica, todas as meninas que trabalham, porque realmente foi dias de chegar lá em cima, conversar, pedir opinião, e a gente, graças a Deus, chegou na denominação que a gente pode votar, porque realmente nós sabemos a dificuldade dessa categoria e nada melhor do que a gente fazer com que esse processado seja aprovado. Respeito a opinião de todos que votarem contra, mas eu sinto muita vontade de votar favorável, desde quando eu discuti com o doutor Hernando, juntamente com o presidente de Finanças, o Paulo Tadeu, Zé Maria. Da Justiça, e Finanças, Zé Maria. Para poder achar um meio de a gente pôr esse processado em votação. Graças a Deus conseguimos, por isso eu estou favorável e tenho certeza que vai beneficiar muitas pessoas. E nós estamos aqui para isso mesmo, para discussão, como foi discutido, e chegar naquilo que é necessário, que é bom principalmente os funcionários públicos que estão lá. A gente estive lá também conversando com eles na Secretaria de Saúde, eles me explicando que não pode, certas coisas que eles podem fazer, não pode fazer, porque estava esperando votar esse processado. Então, voto favorável, com o maior prazer. Vereador Rogério Carrilho. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Vou recorrer aqui, pastor Valdir,
igual Vossa Excelência recorreu à palavra de Deus, né? A cada dia basta o seu cuidado, né? Cada dia basta o seu cuidado. Nós sabemos que precisamos corrigir outras coisas, mas eu acredito que nós estamos dando um grande passo no sentido de corrigir talvez um percentual maior daquilo que precisava ser corrigido. Existe o compromisso do senhor prefeito de enviar um outro projeto para que a gente possa corrigir as outras pessoas que não foram contempladas neste projeto, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. Então, eu só estou dizendo isso porque meu voto, eu votei favorável, voto com tranquilidade favorável de novo e vamos para uma terceira discussão e o voto não será diferente. Parabéns aí a todos os servidores pela luta, pela persistência, e é assim que a gente faz a política, é assim que a gente faz a nossa discussão. Tem. Em votação. Processado aprovado em segunda discussão por 9 votos com segunda discussão, segunda, vereador. Nós iremos para a terceira na próxima terça. Por 9 votos contra 4. A terceira discussão. Projeto de lei que aprova o tombamento da edificação denominado Sobrado Conde Prates. Coloca em discussão. Coloca em discussão o projeto de lei que aprova o tombamento da edificação denominada Sobrado Conde Prates. Tem segunda? Não, não tem emenda. Já foi aprovado em primeira discussão com emenda a segunda discussão. Então, em discussão, em votação. Em votação. Aprovado, portanto, o projeto de lei, por 13 votos, a sanção do senhor prefeito. 49 de 2016, projeto de lei que define ações de combate à dengue nos cemitérios do município de Poços de Caldas, disciplinando a colocação de vasos e recipientes para a ornamentação de sepulturas. Autoria do vereador Antônio Carlos, parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, que define ações de combate à dengue nos cemitérios do município de Poços de Caldas, disciplinando a colocação de vasos e recipientes para a ornamentação de sepulturas. Já foi aprovado em primeira discussão. Em discussão. Em votação. Vereador Pastor Valdir, obrigada. Processado, projeto de lei aprovado por 13 votos, a sanção. Processados inscritos em primeira discussão, 35. Projeto de lei complementar que altera os anexos 2 e 3 da Lei Complementar 74 de 2006, que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Poços de Caldas nos termos da Lei Federal número 10.257 de 2001, altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei 5.488, de 4 de janeiro de 1994, e dá outras providências. Alteração do zoneamento da área contígua às instalações da empresa Ferreiro do Brasil S.A., indústria, doceria e alimentar, passado de ZAP para
ZI. Autoria do Executivo, pareceres pela aprovação. Coloco em discussão o projeto de lei complementar, que altera os anexos 2 e 3 da Lei Complementar número 74 de 2006, que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Poços de Caldas, nos termos da Lei Federal número 10.257 de 2001, altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei número 5.488, de 4 de janeiro de 1994, e dá outras providências. Alteração do zoneamento de área contígua às instalações da empresa Ferreiro do Brasil S.A., indústria doceira e alimentar, passando de ZAP para ZI, zona industrial. Em discussão, com a palavra o vereador Pastor Valdir, que já tinha levantado. Está acelerado. Senhora presidente, secretário, vereadores, público presente, eu fico assim, até emocionado, né, quando tu falou, eu queria falar logo, porque é importantíssimo. É um processado que vale a pena ser votado. Porque quando a gente vê numa crise onde lojas, empresas estão fechando, a gente vê que uma empresa, ela está pensando na ampliação dos seus projetos e, para isso, ela depende desse processado. São coisas que, às vezes, uma coisa é atrelada à outra. Então, eu fico tranquilo de votar esse processado e fico até emocionado mesmo de saber como eu pude a oportunidade na audiência de estar falando, né, com o responsável da empresa, que realmente é importantíssimo que uma empresa que veio para Poços de Caldas e ainda, né, está aqui, né, que ainda está preocupado em ampliar. Isso significa, né, na verdade, que com a ampliação tem pretensões muito maiores aqui na nossa cidade, e por isso eu fico feliz, né? Desculpe por ter a versão do Jonei, foi mostrar aqui para cá e eu acabei caindo na dele também, desculpe. Obrigado. Vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais presentes, gostaria de pronunciar apenas e valorizar, e pronunciar valorizando o trabalho dessa casa com relação a esse e tantos outros projetos. A Câmara, infelizmente, ela é vidraça de pessoas que ignoram no sentido de desconhecerem o verdadeiro trabalho, a verdadeira responsabilidade do Poder Legislativo. Não é do vereador A ou da vereadora B, não. É do Poder Legislativo, independente de quem estiver sentado aqui nessas cadeiras. Sábado passado nós tivemos uma palestra aqui, nessa mesma casa aqui, onde tinha um Dr. Sebastião Navarro, um político que tem uma experiência antiga, dizendo que o correto da organização, no modelo, era que o Executivo fosse submisso ao Legislativo. Porque o Executivo não pode fazer nada se ele não tiver aqui uma lei o autorizando. Infelizmente, por circunstâncias culturais até do povo brasileiro, essa situação se inverte. O legislador muitas vezes se vê dependente de ações do Executivo e não cabe a nós corrigirmos isso. Mas esse aqui é um exemplo claro, aonde, se não houver a participação e aceitação da maioria dos legisladores aqui, o prefeito nada pode fazer. O prefeito fica de mãos amarradas, o Executivo querendo ver a sua cidade evoluir, ver a sua cidade avançar, fica de mãos amarradas se não tiver o apoio e o consentimento da maioria dessa casa. Então, presidente, é muito importante que nesses momentos essa casa também saiba se posicionar, saiba valorizar a importância, repito, não do vereador A, do vereador B, mas do Poder Legislativo, garantindo a democracia, garantindo a estabilidade da divisão dos poderes e, obviamente, trabalhando em conjunto com os outros poderes para o desenvolvimento do município. Eu encerro agradecendo e parabenizando a esta casa e a todos os vereadores que, direta ou indiretamente, fizeram parte,
redigindo os pareceres, assinando, formalizando, que estiveram aqui preocupados na audiência pública. Eu não pude ficar por outros motivos, mas estive, cumprimentei a todos aqui presentes, inclusive da empresa. Mantive a minha preocupação até o último minuto para ter a garantia de que a área já tinha sido realmente adquirida pela empresa. Isso foi afirmado e comprovado, de que a área hoje já é da Ferreiro do Brasil. Então, acho que hoje essa casa cumpre o seu papel, e esse papel é que deve ser enaltecido, valorizado e mostrado para quem sabe a nossa população enxergar, não a maioria, mas que a população possa enxergar essa casa com outros olhos. Obrigado. Vereador Rogério Carrilho, primeiro, vereador. Senhora presidente, senhora vereadora, senhoras vereadoras, senhoras e senhores presentes. A minha participação nessa fala aqui vai muito na linha do que o vereador Tiago Cavelanha já iniciou. E aí nós temos que dar realmente parabéns a todo o Poder Legislativo, a todos os vereadores aqui, ao Poder. Porque hoje nós estamos aprovando em primeira discussão, e com certeza já está vencida todas as dificuldades e não teria problema nenhum no processo de que não fosse votado ou aprovado em segunda discussão. Então são atitudes assim, nós temos aqui um representante da empresa, são atitudes assim que o Poder Legislativo, e aí o vereador Tiago ainda foi preciso, quando às vezes o Executivo tem a vontade de fazer, mas só a vontade deles, sem a discussão dos legítimos representantes do povo, que tem a responsabilidade, tanto quanto o Executivo, de querer ver que a cidade, vereador Tiago, cresça, desenvolva, investimentos tenham que ser vindos para cá. Então, isso é muito importante que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que essa é uma parte do Poder Legislativo, do nosso trabalho, que às vezes fica diminuído diante de coisas que não têm tanta relevância quanto o desenvolvimento, a geração de emprego para a nossa cidade, o enriquecimento da nossa cidade. E nós vamos ter agora, para o tamanho da responsabilidade dessa casa, com as ações que dizem diretamente respeito à população da nossa cidade, pastor Valdir. Quarta-feira nós vamos estar também numa inauguração de uma nova unidade da Danone, que quanto de investimento, geração de empregos, tributos trazidos agora para a nossa cidade. Eu não tenho aqui precisos os números, mas quanto que essa casa contribuiu na implantação do distrito industrial, em todas as empresas que foram levadas para lá, o enriquecimento que a cidade está tendo com todo aquele parque tecnológico que está sendo instalado lá. Podemos citar aqui a ThyssenKrupp e assim todas as outras que estão lá. Eu não sei precisar aqui, vereador Paulo Tadeu, quantos de investimentos que essas ações nossas aqui, 850, parece, milhões de reais, que essa casa aqui disponibilizou como investimento, como parceria no desenvolvimento do município junto com o Executivo. Então eu acho que essa é a parte que precisa ser relevada, que precisa ser mostrada. Os vereadores aqui trabalham, têm responsabilidade com o desenvolvimento da cidade. Não podemos ser diminuídos aí em situações que realmente não têm a relevância diante de tanto trabalho, de tanto compromisso em desenvolver a nossa cidade. Então também fico muito contente e tinha certeza que essa casa jamais iria se furtar em trazer desenvolvimento para Poços de Caldas. Vereador Luiz Carlos. Vereador Paulo tinha pedido. Vereador Luiz Carlos. Vereador Luiz Carlos. Obrigado. Vereador Luiz Carlos. Senhora presidente, senhores vereadores, hoje é um dia que eu até ficando emocionado. E eu acredito que o Antônio Carlos Pereira também fica. Porque ele é presidente dessa casa. Quando veio o projeto de lei para essa casa, onde nós tivemos o prazer de votar favorável, certo, Antônio Carlos? Nós votamos. A Ferreiro está aí. E há pouco tempo também, outra votação que nós votamos, mudando a lei de zoneamento ali, para Danone e para Ferreiro. E hoje eu estou tendo o prazer, a honra de votar novamente para uma ampliação de uma empresa igual a essa, que está nos trazendo funcionário, empresa que vai estar
dinheiro para o nosso município, numa crise tão grande que nós estamos, eles estão investindo em Poços de Caldas. Eu tenho que só agradecer e muito obrigado, meu voto é favorável. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador Tiago começou aqui fazendo uma referência a uma palestra do vereador Sebastião Navarro. Aqui tem uma... Ex-prefeito, ele não foi vereador, ele foi deputado, foi tudo menos vereador. E eu fui justamente no que ele não foi. Mas eu vou no que ele é. É um grande parlamentarista. O Sebastião Navarro sempre defendeu o parlamentarismo como um regime de governo. É por isso que ele tem essa compreensão de que o Executivo deveria ser submetido ao Parlamento, né? Na história brasileira, foi uma história de parlamentarismo, a história do Império Brasileiro foi uma história de parlamentarismo, um parlamentarismo meio torto, baseado nas experiências europeias de absolutismo, e o nosso parlamento funcionava mal, né? Inclusive com o poder de veto do poder moderador do Império, impedindo que deputados que já eram eleitos por um afunilamento de possibilidades, deputados e senadores pudessem assumir cadeiras no parlamento brasileiro. Essa questão com a República foi resolvida de outro jeito, né? O desenvolvimento do pensamento militar do Brasil encontrou o positivismo e fez com que nós criássemos uma cultura autoritária sob a bandeira da República, cultura autoritária que nós, infelizmente, vivemos até hoje. Eu queria dizer que quando eu vejo os vereadores dizendo assim, olha, nós aprovamos tal lei, nós aprovamos uma lei que resolveu a questão do distrito industrial que estava presa a questões que eu mencionei anteriormente. Aí nós aprovamos uma lei doando uma área para ThyssenKrupp. Nós aprovamos uma lei corrigindo um erro material da área onde estão instaladas as duas empresas Danone e Ferreiro. Nós aprovamos uma série de leis de doação de áreas no distrito industrial. Então, falando assim, como dizia o Jackson no pandeiro, falando assim parece brincadeira. Nós só aprovamos a lei. O que nós fizemos aqui, além de aprovar a lei? A lei veio do Executivo. Falando assim parece brincadeira. Mas vamos mergulhar nos debates que nós tivemos nas comissões aqui. Vamos mergulhar nos estudos e nas reflexões que nós fizemos sobre os pareceres dessa casa. Vamos lembrar que a cada uma das doações nós tínhamos que enfrentar pensamentos divergentes, o que é positivo, necessário, correto, mas ao mesmo tempo buscar compreender que o interesse público está acima de muitos dos princípios constitucionais que estão previstos. Que o interesse público é chamado de quê? De um princípio implícito. Dos explícitos é a transparência, razoabilidade e impessoalidade. E aí começa o nosso enfrentamento. Porque cada uma dessas doações que foram feitas por lei e aprovadas por nós aqui nessa casa, cada uma delas nós tivemos que enfrentar o dilema da impessoalidade, que é uma inconstitucionalidade cruel, que inclusive determina prisão e multa para quem age politicamente sem respeitar o critério de impessoalidade. Então, cada uma dessas decisões nossas, tínhamos que passar pelo mesmo debate, pela mesma discussão. E aí a palavra final é o quê? A palavra final é equilíbrio, a palavra final é determinação, e a palavra final é coragem. Ou alguém acha fácil votar um projeto, como nós estamos fazendo aqui hoje, em que nós estamos alterando um zoneamento em benefício de uma empresa. Isso, em tese, fere o princípio da impessoalidade, porque nós estamos dirigindo uma área a uma determinada empresa. Como é que reagem os vereadores?
com coragem, para dizer que quando nós doamos a área para uma empresa, nós estamos sim fazendo um projeto que, a princípio, pode ser entendido como um projeto pessoal, em benefício de uma empresa. Mas quando nós votamos um projeto desse, pastor Valdir, Paulo Eustáquio, vereador Tiago, quando nós votamos um projeto desse, nós estamos pensando no quê? A ampliação de investimentos do município pela empresa, em tese beneficiada, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar emprego na construção civil, ela vai gerar movimentação econômica na construção civil, ela vai gerar emprego futuro, ela vai gerar empregos na linha de produção, ela vai gerar transporte, ela vai gerar impostos para o município. Então, quando nós somamos tudo isso que uma empresa vai lá, vai fazer com aquilo que nós votamos aqui, nós estamos vendo que a empresa, ao receber um terreno ou uma mudança na legislação, essa empresa cria uma teia de benefícios, uma rede de benefícios que nós chamamos de interesse público. Então, não é tão simples assim, não parece brincadeira, não é brincadeira como diria o Jackson do Pandeiro. É uma coisa séria, firme, que exige sim coragem, porque muitas vezes a gente até vacila um pouco aqui, fala, ó, peraí, será que dá para ir? Não, nós fazemos o debate, e isso não é na terça-feira, não, isso não é na terça-feira, porque se alguém um dia pretender vir a essa casa para ser vereador de terça-feira, é uma vez só, porque isso não é na terça, não. Isso é na segunda, como nós estamos formalizando pareceres aqui, e discutindo parecer, até na hora de formalizar lá em cima. Quantas vezes a gente chega lá e sai de dentro da assessoria, porque tem um vereador que é oposição ao projeto, que está lá conversando por discrição, por respeito ao colega, a gente sai de lá, depois a gente cerca ele aqui embaixo e tenta convencer, cerca o outro ali e tenta convencer, e vice-versa. Então é na segunda, então é na terça. Na quarta que a coisa está um pouquinho mais folgada aqui, mas nós estamos aqui recebendo pessoas, para poder inclusive ter informações, para pedido de informação, para fiscalizar e para fazer com que o executivo haja em benefício dessas pessoas. Na quinta-feira, reunião de comissão. Quem já assistiu uma reunião de comissão sabe o que nós estamos fazendo ali. É vereador num canto ali com uma pilha de processados, é vereador no outro canto com uma pilha de processados, depois traz tudo para aquela mesa ali, e aí o debate come, a confusão come, a gente às vezes eleva a voz, às vezes a gente passa do limite. Isso tudo é feito aqui. Isso tudo é feito aqui. Então, quando nós votamos um projeto como esse hoje, não é simples, não. Amanhã nós vamos estar lá na inauguração da Danone, e nós vamos poder olhar para aquele distrito industrial e falar assim, aqui tem o meu olhar, aqui tem a minha responsabilidade com o meu município, aqui tem a minha competência para analisar a legislação, aqui tem o meu compromisso com o povo de Poços de Caldas. Poder olhar para aquele distrito industrial e dizer para nós mesmos assim, nós estamos terminando uma legislatura, olhar para aquele distrito industrial, Jonei, Joaquim, olhar para aquele distrito industrial e falar assim, a minha passagem por essa legislatura não foi em vão, a minha passagem foi uma passagem de responsabilidade, e sendo uma passagem de responsabilidade, eu ando de cabeça erguida no meu município, eu ando de cabeça erguida na minha cidade, porque eu sei que sou respeitado, exceto por quem não conhece o processo legislativo, que acha que é simplesmente sentar aqui, e como é que é mesmo, Paulo Eustáquio? Do jeito que eu vou votar, do jeito que é Antônio Carlos, como se nós não tivéssemos vontade própria aqui. Nós tivemos agora aqui pouco uma votação referente ao servidor público, que as pessoas votaram de maneira diferente, e nós nos respeitamos, porque também se não fosse isso, não haveria nenhum tipo de capacidade de evoluir no processo legislativo. Então eu estou dizendo isso porque eu me orgulho de fato de tudo que essa casa fez pelo desenvolvimento econômico do município, sempre. Mas nos últimos 3 anos e meio, talvez por uma situação
de coincidência histórica, nós pudemos fazer muito. São mais de 35 doações do Distrito Industrial que foram debatidas aqui nessa casa, com o mesmo método, com o mesmo detalhismo, com o mesmo enfrentamento, com a mesma coragem, com a mesma capacidade legislativa. Então, hoje eu posso dizer aqui com certeza que o que nós estamos fazendo hoje, em relação a Ferreiro, que já investiu quase 300 milhões de reais depois que nós votamos a correção da zona industrial referente a Ferreiro, quase 300 milhões, num quadro de recessão econômica. O que nós estamos fazendo aqui corresponde ao mais elevado interesse público. É por essa razão que eu me recuso a fazer certas concessões. Se quiserem conversar seriamente comigo sobre o processo legislativo, sobre a situação dos vereadores, eu estou à disposição. Mas em lona de circo eu não entro embaixo. Sob lona de circo ninguém me põe, a não ser para assistir um espetáculo. Então é por essa razão que eu peço desculpas aos vereadores e vereadoras pelo alongamento e pelo desabafo, mas creio que eu faço aqui uma defesa do processo legislativo, do poder e da democracia. Vereador Antônio Carlos, primeiro, depois. Senhora presidente, depois desse discurso inflamado aí do líder do prefeito, e outro dia eu conversava aqui com o vereador Tiago Cavelanha, o vereador Paulo Tadeu, e falava que nós temos muitas críticas à atual administração e sempre as fizemos aqui dentro do respeito e da educação. Mas o Distrito Industrial, o desenvolvimento é realmente uma das marcas positivas do atual momento em que nós estamos vivendo. E eu agradeço ao vereador Luiz Carlos. Há 21 anos atrás, né, em 1995, nós estávamos aqui votando a doação diária para Ferreiro, que depois viria, era prefeito então Luiz Antônio Batista naquela oportunidade, e a Ferreiro era uma novidade, porque a Poços de Caldas tinha sofrido um período aí, com um período de sem grandes investimentos. E hoje é o contrário, nós estamos vendo investimento. Então, queria deixar aqui um abraço para o Renato, que é um dos que comanda uma empresa aqui em Poços de Caldas, é um cidadão envolvido com a comunidade, isso que é mais importante. A gente conhece, sabe, na última quinta-feira aqui, durante a audiência pública, eu tive um rápido contato com ele, e ao contrário de alguns outros diretores, executivos de empresa, ele, a primeira coisa que fez foi estender a mão e me apresentar o seu cartão, né, como cartão funcional, cartão, né, da empresa, pessoal. E isso realmente é uma coisa que toca a gente. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, da mesma forma que disse na audiência pública, sinto-me feliz, eu acho que também com o vereador Licaldi estarmos presentes com os demais colegas neste momento hoje, votando em primeira discussão. E dizer que essa mudança, ela vai favorecer, sim, a ampliação da Ferreiro, com investimentos, empregos, impostos e tudo mais. Mas ela vai também poder beneficiar outras empresas que de repente, né, necessitarem da apreciação dentro desse projeto de lei complementar. Então, me sinto feliz. É uma terça-feira em que a Câmara, mais uma vez, chancela um projeto de grande importância. E nesses anos todos a gente tem mais é que se orgulhar realmente daquilo que nós fazemos aqui. Uma Câmara formada por pessoas que, conforme disse o Paulo Tadeu, pensam de forma diferente. Isso é salutar, isso é a democracia. Agora há pouco, Paulo Eustáquio, Jonei, Zezé e eu votamos de forma diferente da maioria. Isso já aconteceu. Eu votei contra, solitariamente, um projeto de lei aqui com a casa cheia, sem maiores problemas. É o papel do vereador, é saber e ter o direito de ter a sua individualidade e o seu discernimento para votar. O pastor Valdir, na semana passada, votou contra, hoje votou a favor. É isso que torna o poder legislativo mais até emocionante. Então, eu me sinto feliz e orgulhoso em fazer parte dessa atual legislatura. E
claro, né, de poder votar um projeto de tamanha importância para o setor econômico e o setor de empregos de Poços de Caldas. Muito obrigado, presidente. Vereador Zé Maria. Senhora presidente, caros colegas, a razão que me leva a falar alguma coisa, não podia deixar de falar, o orgulho de estar participando aqui, porque esse desenvolvimento é um desenvolvimento de efeito cascata, ou seja, não só Ferreiro, como muitas outras indústrias vão se beneficiar, e a cidade, né? Agora, eu de vez em quando tenho algumas oportunidades de rodar para esse mundo afora, e quero dizer, o orgulho da gente rodar em várias partes do mundo e ver um produto que a gente pode dizer, essa fábrica tem lá na minha cidade. Que coisa maravilhosa, viu? Renato, parabéns a todos vocês lá, viu? A vocês, caros vereadores, e a todos que participaram dessa, no passado e no presente, e vamos correr para o futuro. Uma boa noite a todos. Vereador Joaquim. Presidente, nobres colegas vereador, público presente, tem dia que a gente, como anda, acho que todos nós vereadores, uns dias aí estamos sendo, dizendo que nós não trabalhamos, que nós ganhamos muito para não trabalhar e aquelas coisas tudo que a gente ouve pela rua aí. A gente fica um pouco chateado porque, na realidade, foi o que o nobre colega Paulo Tadeu falou, nós estamos todos os dias aqui, todos os vereadores estamos aqui, trabalhamos, não é só aqui dentro da Câmara, não, a gente está aqui, a gente está fora da Câmara, nos bairros, conversando com a população, podendo ajudar, né? E quando a gente vota, a gente vai, como no Distrito Industrial, como disse o nobre colega Paulo Tadeu, amanhã a gente vai lá inaugurar a fábrica da Danone, né? A gente fica contente, a gente sai daqui com a arma lavada. O que falam de nós a gente esquece, porque realmente nós somos uma Câmara que presta um excelente trabalho. Digo que em conversa com uma pessoa de Belo Horizonte, ele falou, olha, tem eu até já disse aqui para o vereador, tem um estudo em Belo Horizonte que a Câmara de Poços de Caldas é uma das câmaras mais atuantes e que menos gasta dinheiro. Graças a Deus nós estamos aqui e eu me sinto feliz. E o que dizem por aí, a gente tem que entender também que nós vereadores estamos aqui para receber críticas mesmo. De vez em quando a gente recebe um elogio também, a gente fica contente. Mas não podemos bater com isso não. Isso aqui, assim, essa votação que vai gerar emprego, que vai gerar renda para o município, isso não tem coisa que abate a gente. Depois de votar, tantos que nós votamos aqui, desde o primeiro mandato meu, já no segundo mandato também votando indústria para o Distrito Industrial, fico muito contente. E tem que também aqui fazer um elogio à SEDET. Está aqui um menino que trabalha lá, que a gente acompanha o trabalho dele. Rafael. Pessoa boa, Rodrigo, todos que trabalham lá na SEDET são pessoas realmente que também nos mandam aqui para nós aqui, os processados redondinhos, só para a gente fazer o debate aqui e ver o que é melhor para a indústria e para a cidade. Muito obrigado, presidente. Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, representante da Ferreiro, Renato, quero somente dizer que eu quero parabenizar primeiro a todos nós, vereadores, porque veio esse processado, nós fizemos todo um trabalho de avaliação, seguimos todos os ritos legais, inclusive com audiência pública, para que nada pudesse realmente tirar o brilho desse momento em que nós vamos estar, sim, né, fazendo essa mudança, mas uma mudança diária que traz emprego, que traz renda e que, conforme as palavras do senhor Afonso da Ferreiro, trará também mais coisas para Poços de Caldas, que foi o dito aqui na audiência pública. Então, parabéns a todos nós, que soubemos ter a tranquilidade de chegarmos aqui e podemos votar dentro dessa constitucionalidade, dessa legalidade, para que a Ferreiro realmente possa trazer e possa estar sempre em Poços de Caldas e cada vez mais, não é, abrilhantando o nosso mercado, nosso desenvolvimento econômico, que passa aí no Brasil por um momento difícil e nós temos de agradecer realmente esse momento em Poços de Caldas e que venham muitos empregos diretos e indiretos. Obrigada. Vereador Jonei. Secretário, vereadora, vereadores, demais presentes, quero parabenizar
à atual administração, aos vereadores das legislaturas passadas que tiveram empenhado, tiveram inserido nesse contexto, para que pudesse trazer hoje em dia um discernimento, uma coisa tão boa para a nossa comunidade. Parabéns a todos, parabéns à administração que está fazendo. E pegar um foco da palavra do nobre líder do prefeito, eu não sei qual que é o segredo do sucesso, mas eu sei o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. É difícil. Nós temos que fazer a nossa parte de cabeça erguida, como nós temos feito aqui, para as coisas estarem gerando e fazendo as coisas com maior dignidade, maior respeito e maior lealdade, como está sendo feito dentro dessa casa. Muito obrigado. Bem, só para informação, antes de colocar em votação, o Rafael me passou aqui a informação, investimento aproximado no distrito e mini distrito, com as leis aprovadas por esta casa, 290 milhões, gerando aproximadamente 1.050 empregos. Então, senhores e senhora vereadora, fiquem em paz. Nós estamos fazendo, sim, o nosso trabalho. Oi? Mais 600 milhões agora, né? Em votação. Processado, então, aprovado em primeira discussão, com 13 votos. A segunda discussão, parabéns a todos vocês, parabéns a Ferreiro, parabéns a todos. Muito obrigada, viu? Nada mais consta, presidente. 15 minutos, suspender um pouquinho a sessão? Ir ao banheiro.